Muito bom, mais um bate-papo aqui no meu perfil, sempre trazendo temas importantes, conversando sobre coisas da vida do Santista. Com certeza, não tenha dúvida que é importante a gente trazer temas com especialistas. E hoje eu comecei com um tema, essa semana, já começando com um tema importantíssimo. Por que importantíssimo? É um tema muito delicado, é um tema muito difícil de discutir, e a gente sabe que, ao longo do tempo, isso tem sido, infelizmente, parte da vida do Santista, e eu estou falando das pessoas em situação de moradia de rua. Não tenho dúvida que hoje, talvez, seja um dos problemas que não só eram isolados, mas passaram a ser um problema até crônico da cidade de Santos. E, claro, trazendo uma especialista, uma pessoa que não só é formada na área, conhece do assunto, mas principalmente uma pessoa que já esteve no comando de uma pasta para cuidar desse grande problema que são as pessoas em situação de morador de rua. Antes de apresentar minha querida Ana Mara Simões, ex-secretária de Ação Social, psicóloga e advogada, já quero deixar o convite para todos que estão ligados aqui, estão chegando nesse bate-papo nosso, que podem mandar as participações aqui. O tema é um tema delicado, mas é um tema muito importante, que faz parte da realidade do Santista hoje, que são as pessoas em situação morando na rua. Ana Mara Simões, prazer te receber aqui. Boa noite, Rick. Boa noite a todos que estejam nos assistindo, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e falar de um tema, Rick, que para mim é assim, eu diria que é um tema que eu respeito muito e que eu tenho muito amor por esse tema. É um tema que eu diria que é sagrado para mim, essa questão da população em situação de rua. Como você disse, eu estive à frente da Secretaria de Ação Comunitária na época, que atualmente é a Secretaria de Assistência Social, nos municípios de Santos e São Vicente. Em Santos foi no governo do prefeito Beto Mansur e em São Vicente no governo Luca. E trabalhei juntamente com pessoas incríveis, tanto aqui como em São Vicente, e fizemos, eu diria que um trabalho extremamente respeitoso, cuidadoso, e como você disse, é um dos temas mais difíceis, né? Acho que é de uma complexidade, de uma profundidade que, assim, qualquer pessoa que vá lidar com isso tem que entender isso, né? Tem que partir deste pressuposto, de que é um tema complexo, é um tema técnico. Eu falei de amor, de respeito, que tem que ter esse amor e este respeito, porque estamos lidando com seres humanos, tá certo? Com questões, com fenômenos sociais, né? Que envolvem várias problemáticas. Então, estou falando também de um tema técnico e que é uma política pública, né, que está contido na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde. Portanto, é um tema que tem que ser tratado como política pública. E quando a gente fala que tem que ser tratado como política pública, tem que ser tratado por profissionais que entendam o que é elaborar e executar uma política pública, tá certo? Então, não é um tema que qualquer pessoa pode chegar e achar que sabe fazer. É um tema que demanda estudos permanentes. Eu fui secretária numa época e o perfil desta população era nesta época. Hoje, o perfil desta população é completamente diferente. Claro que algumas coisas de fundo, elas prevalecem, né? Alguns princípios, inclusive. Então, eu gostaria até, Ana, eu entendo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque a gente tem visto muita crítica, as pessoas acabam citando popularmente como os moradores de rua. É um problema que já era um problema, como você falou, que ao longo do passado a gente tinha as pessoas em situação de rua eram pessoas que estavam passando por problemas assim de pobreza, problemas de bebida alcoólica, e ao longo do tempo a gente vê que esse perfil mudou. Com certeza você vai discutir sobre isso daí. Eu quero até a participação das pessoas, porque, conforme eu falei, a questão do morador de rua, hoje a situação de rua,
não é mais um problema localizado ali, praticamente todos os bairros, nas principais ruas, numa marquise, eles estão por aí. Tem todo um contexto também da ação social das pessoas que fazem o sopão, a alimentação noturna, tem as pessoas que dão esmola, todo esse assunto que eu gostaria que as pessoas também participassem, né? E eu gostaria até de colocar, fazer uma trajetória aqui que isso não dá para a gente negar. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, quando ele assumiu o governo, ele ficou com uma secretária, acho que agora não é nem questão de dizer o nome ou não, que ela estava prestes a aposentar, e ela foi ficando, justificou que ia ser feito o famoso censo para entender quem eram essas pessoas, e ao longo desse processo, ela aposentou, depois vieram mais 2 secretários, né? O Flávio Jordão, que inclusive ao longo da sua gestão, eu entendi até que ele falou que era um problema multidisciplinar, principalmente por causa dos viciados em droga, que não era só uma questão só de levar para abrigo, tal, era uma questão multidisciplinar, tinha que envolver guarda municipal, uma série de coisas. O Flávio Jordão acabou saindo, entrou o secretário, parece que o secretário Kaká, e a gente percebe que agora com a pandemia isso ficou ainda pior. Por quê? Porque agora nós estamos tendo pessoas que estão voltando a ter situação de extrema pobreza. Então, dentro desse cenário todo, com a participação, inclusive, de quem está ligado aqui com a gente, gostaria muito que falasse sobre o seu bairro, colocasse questionamentos, já que você é especialista, eu vou deixar com você, que você possa dar esse cenário de censo, de quem, toda essa análise, quem é o perfil a gente entende que tem gente que não gosta, que tem o seu direito, muitas vezes, porque acaba usando a frente da sua casa ou do seu negócio, não são todas essas pessoas em situação de rua que são, às vezes, muito... acabam fazendo uma sujeira. Então, como o tema é muito polêmico, é muito delicado, a gente vai ouvir todas as partes, todas as pessoas, e entende que a gente vai respeitar todas as opiniões. Então, eu gostaria que você posicionasse para que esse assunto seja discutido, e principalmente o que já deixar aqui meu posicionamento, meu pensamento, que realmente é uma política pública. Não dá para fazer um trabalho isolado de Rotary, de uma associação ou albergue. É um trabalho que tem que ser bem geral para poder atender, principalmente porque eu entendo que se a maioria é viciado, é uma questão até médica. Mas eu vou deixar com você, que é especialista. Eu já pus o cenário aqui e agradeço a participação de todos. Vou colocar aqui, inclusive, na tela. Ana Mara, a palavra é com você. Ok, falou bastante coisa. E assim, Henrique, eu acho que uma coisa fundamental que você está promovendo aqui, e que eu acho que isso tem que ser permanente, e eu, e juntamente com a minha equipe, a gente fazia muito isso, que era promover o debate, tá certo? É um tema que ele tem que ser permanentemente debatido. Então, voltando a essa questão da política pública, e assim, vamos ser justos, não é um problema exclusivo do município de Santos, é um problema mundial, tá certo? A gente está falando de um fenômeno social, de um problema mundial. Ok, mas vamos ficar aqui na nossa cidade, na nossa questão local. Você falou essa questão dos gestores. O comprometimento do gestor é fundamental. Infelizmente, a gente teve gestor que desmontou uma série de serviços, desaparelhou a área, né? Então, isso aconteceu, infelizmente, no nosso município. E retomar, né, este caminho, ele exige muito mais. Então, como eu estava dizendo, as equipes, né, e assim, eu aproveito sempre para homenagear todas as pessoas que estiveram junto comigo neste trabalho, né, e eu fui muito feliz porque eu fazia parte da nossa equipe, né, desde a minha assessoria pessoal, e aí eu vou citar a Rosita, Pilar, enfim, mas no nome dessas 2 pessoas que me acompanharam sempre, as equipes sempre muito comprometidas, muito dedicadas. Então, Rick, quando a gente está falando que é uma política pública, uma política que ela tem um caráter transversal, ela não é exclusiva de uma área, tá certo? Ela não é exclusiva da assistência social. Ela tem um viés na saúde, ela tem um viés na assistência social, ela tem viés na cultura, ela tem viés no meio ambiente, ela tem viés no espaço urbano, enfim,
na educação, né, a gente está falando de pessoas que por vários fatores, então vamos voltar naquela história do perfil. O perfil das pessoas da minha época era até porque naquele momento as drogas eram outras, tá certo? Então a gente tem, eu falo sempre, eu brinco que é uma sofisticação. Vai tendo uma sofisticação, não quer dizer que é para melhor, não. No caso específico das drogas, hoje as drogas, elas são, e o álcool também, são misturados com outras químicas que comprometem completamente a saúde mental dessas pessoas. Fora que a gente está falando de pessoas que vêm com problemas. Eu digo que a pessoa apresenta um quadro de falência. Falência em várias áreas. Na questão familiar, na questão profissional, na questão social, na questão espiritual, tá certo? Então, são falências, né? Vai se configurando um quadro de falência que acaba levando a pessoa problema de conflito familiar, ou porque adoece muitas vezes, ou porque acaba se envolvendo com álcool e drogas, e aí fica difícil a família lidar com essa questão, e muitas vezes a pessoa vai embora porque não aguenta, né? E essa convivência vai ficando complicada. Pessoas que são vítimas de violência e acabam saindo e acabam indo para a rua e se perdendo na rua porque vão se envolvendo com álcool, com drogas, egressos do sistema penitenciário, pessoas que perderam o emprego, pessoas que passaram por frustrações profundas, por traumas, pessoas com distúrbios mentais, tá certo? Tem... com essa questão a questão psiquiátrica, ela acabou levando muitas pessoas para as ruas também. Pessoas que têm deficiência mental e que vivem com os pais vão envelhecendo, acabam morrendo, e essas pessoas ficam sem ter com quem ficar também, e às vezes vão para as ruas também. Então, nós temos muitas situações nas ruas, tá certo? Então, este olhar, né, conseguir perceber esta variedade, né, de questões que a gente tem na rua, só isso já é algo que fala, meu Deus, né, estamos lidando com problemáticas extremamente profundas. Então, quando eu falo que é uma questão que tem um corte transversal, a questão da assistência social, ela vai ao encontro, porque a assistência social, ela trabalha no movimento de inclusão dessas pessoas. Agora, qualquer movimento de inclusão passa necessariamente pelas outras políticas públicas. O que a gente teve em Santos? Uma dificuldade de interlocução dessas áreas, tá certo? Isso não é só em Santos, isso é algo que acaba acontecendo. Essa questão da intersetorialidade, esta compreensão desse trabalho articulado entre as áreas, é algo que a gente ainda patina na administração pública. É uma dificuldade essa questão, porque eu acho que isto pressupõe uma humildade também, entendeu? De não querer se apropriar de um determinado domínio, ou de saber que o trabalho em conjunto, eu acho que por isso que nós somos muito felizes nos nossos trabalhos. Nós trabalhávamos junto com as demais políticas públicas, entendendo a necessidade de cada um. Claro que, veja, eu estou falando eu saí em 2004 da área. Então, você vê quanto tempo que já faz. Só que, por exemplo, existem os conselhos específicos das áreas. Existe o Conselho Municipal de Assistência Social, que é um fórum de debate, de formulação de política pública, de definição de protocolos, enfim. É um órgão extremamente importante. Se você for avaliar hoje em dia, é um órgão, não só esse conselho, mas vários conselhos estão enfraquecidos, tá certo? Eu queria até acrescentar, Ana, até deixar bem claro, até para quem está acompanhando, por que eu peguei o caso da gestão, as duas gestões do prefeito Paulo Alexandre? Porque o que acontecia? Quando ele assumiu pela primeira vez, é claro que a gente sabia que a situação do país era outra, da cidade era outra. Como você falou, é um problema com muitas variáveis e é um negócio que não adianta você achar que você domina. Você sabe que ao longo do tempo vão acontecendo coisas na conjuntura social, familiar. A gente sabe que é igual o direito de família, vai evoluindo, não dá para você falar que aquilo fica congelado.
E aí, por que eu falo? Porque ao longo do tempo, eu estou falando Paulo Alexandre Barbosa, que ele é o prefeito agora. Podia ser João, podia ser... Ao longo do tempo, nós vimos que esse problema, ele só piorou. Então, realmente, como você está colocando, que houve um aparelhamento talvez errado de gestão, porque o que acontece? As pessoas, inclusive, sabem, né, comentam que hoje o perfil que a gente percebe na rua é popularmente chamado de noia. O número de viciados em droga aumentou demais. Então, assim, foi naquela questão de se cobrar da prefeitura. O que elas cobram? Óbvio que é importante que você explicou, que é uma tarefa muito difícil. São cenários, cada pessoa ali tem uma história. Mas o que o cidadão comum quer? Ele quer que resgate, e que resgate da rua, e que tente recolocar essa pessoa na sociedade. E aí já começa a primeira dificuldade que as pessoas colocam esse resgate já quase não acontece, porque o prefeito, com algum secretário, fala assim, tem um problema do direito de ir e vir, eu não posso obrigar a pessoa a ir. Então toda essa conjuntura, toda essa dificuldade acabou criando no cenário santista, principalmente, que nós estamos falando, essa marca que talvez a gente teve um problema que ele vai terminar a gestão dele e não conseguiu resolver. Isso, veja, essa questão é quase como um mantra, essa questão do direito de ir e vir. Eu, particularmente, eu não concordo com este posicionamento, tá certo? É óbvio que eu não vou nunca defender que as pessoas têm que ser tiradas à força da rua, nada disso. Primeiro, tem tudo isso que eu estou falando com relação ao respeito e ao amor que você tem que ter por este trabalho, tá certo? Eu não posso achar que o direito de ir e vir, ele é maior que o direito da dignidade humana. Porque nós estamos falando de pessoas que, quando elas estão em situação de rua, ela tem todos os seus direitos violados. Todos os seus direitos. Tá certo? Aí você fala assim, mas ela escolheu. Tá bom, ela escolheu, mas a partir de que condição física e mental? A partir de que lugar ela faz essa escolha? Tá certo? Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, quando você fala assim, por exemplo, das pessoas que dão alimento nas ruas, veja, não é interessante, porque é um trabalho que a gente precisa de todo mundo, Rick. É um trabalho que todo mundo precisa estar unido. Primeiro que os propósitos, eles têm que ser alinhados. Qual é o meu propósito? Qual é a minha intenção? Então, eu fico pensando assim, nesta questão do direito de ir e vir, qual é a intenção que está por trás disso? É uma omissão? É uma forma de você não levantar ou não mexer num problema que você não vai dar conta, não tem retaguarda? Porque, para mim, um gestor que se preze, ele vai ao encontro do seu público-alvo. Ele tem que ir ao encontro do público-alvo, tá certo? E ele tem que criar condições, principalmente quando a gente está falando de um público-alvo, que você, enquanto gestor, você é porta-voz deste segmento, tá certo? Você é porta-voz, você está falando de uma categoria que não tem voz. Então, você precisa ajudar a decodificar todas essas questões para a sociedade, para a mídia. A gente tinha, Rick, e a gestora, essa gestora que você mencionou, ela acabou terminando, existia um fórum que tinha secretarias municipais, guarda municipal, ONGs, igreja, enfim, vários atores que lidavam com essa questão, e a gente se reunia sempre para discutir ações conjuntas, para discutir casos, para discutir protocolos, enfim, é um trabalho que você precisa permanentemente conversar a respeito. É um trabalho que demanda estudo, é um trabalho que você precisa levantar dados, indicadores, precisa permanentemente capacitar as equipes para este trabalho, porque além de desgastante, pela complexidade dele,
demanda, sim, um aprimoramento permanente das equipes, tá certo? Então, tem que ser investido. Essa conversa com as outras áreas, esse diálogo, ele tem que ser permanente. Eu fiquei sabendo que de colegas que, na gestão atual, tinham que trabalhar escondido porque a secretária não concordava que se trabalhasse com a outra área, entendeu? Quer dizer, são coisas inadmissíveis, Rick, porque veja, hoje em dia, toda a evolução da Lei Orgânica da Assistência Social e da criação do Sistema Único de Assistência Social, né, e insere essa questão da população em situação de rua e constrói uma política nacional de assistência social e faz um censo nacional desta população. Santos parece que está fazendo também mais um censo. O último censo local é de 2009. Está em andamento, pelo menos eu soube disso, só que eu não tenho mais informação a respeito, um censo em parceria com a Unifesp, também, mas não só para fazer os levantamentos quantitativos, óbvio, um censo também levanta as questões qualitativas, tá certo? Para que sempre você possa traçar um diagnóstico. Mas, Rick, se você tem um trabalho nas ruas, você consegue fazer esse diagnóstico, tá certo? Esse diagnóstico não é algo que demanda, é só você ter uma ação permanente nas ruas. E quando você vai fazendo essa decodificação do tema para a sociedade, então essas pessoas que estão nas ruas levando um alimento, ajudando, levando um agasalho, levando um cobertor. Eu tive sempre comigo que eu jamais poderia criticar uma ação dessas. Claro que o que eu tinha que fazer como gestora? Me unir a essas pessoas, aproveitar o vínculo que essas pessoas estabeleciam com essas pessoas em situação de rua, e deste vínculo ajudar nesta aproximação para ajudar a fazer o caminho de volta. Porque é um caminho de volta, é um trabalho que eu diria um trabalho artesanal que tem que ser feito. Eu acho que principalmente, Ana, acho que você falou, é uma construção de vários players, né? Vários papéis para fazer com que a política pública aconteça, inclusive até uma outra ponta, que é justamente quando você começa a colher, porque assim, também não pode acreditar que escondeu o problema, não, conseguimos recolher ele da rua, ele passa o dia na rua circulando e vai para o albergue, pronto, a missão cumprida, não. A reinserção passa também por uma nova ocupação, que o poder público deveria estar fazendo vínculos, tanto com ONGs, até o poder público poderia estar criando algum programa onde essas pessoas vão ter a sua primeira chance para poder voltar à cidadania, de saber que tem uma tarefa para poder um trabalho, uma série de coisas. Não é só simplesmente a missão foi cumprida, eu tirei ele da rua, coloquei ele no albergue. Investir em clínicas, porque muitos desses drug addicts, né, que é o termo que eles acharam para drogados, né, os viciados em droga, uma clínica, porque albergue e papo com guarda municipal, com todo respeito, não vai fazer uma pessoa mudar a sua visão de um vício em droga. Então, são muitos componentes que tem que ter, e tem que entender também que isso não é uma coisa fácil que em 1 mês, 2 meses você vai resolver. E, de certa maneira, eu acho até que, lamentavelmente, isso, até com a desculpa do ir e vir, isso meio que foi jogado, terceirizado, para pessoas que têm um apoio, mas não tem que resolver, que é a igreja e assistencialismo, essas pessoas do Rotary, quer dizer, como eu falo, terceirizado. Então, é o pastor da igreja que vai conversar com a pessoa para tentar... Quer dizer, não é o papel dele, é o papel dele participar de um trabalho, mas não é a responsabilidade de uma igreja, por exemplo, de tirar viciado em droga da rua. Quer dizer, então, realmente tem que ter o principal componente é o poder público, na minha opinião. Sim, exatamente, é o gestor público, eu também não tenho dúvida disso. E nessa questão de que é um problema da saúde, aqui em Santos também a gente acabou vivendo uma crise de competência. De quem era a competência de ir ao encontro desta população na rua? Porque se ele está envolvido com droga, é um problema da saúde, não é um problema da assistência. Veja, com isso, o que aconteceu? Ficou sem referência. Então, a assistência não faz porque é um problema da saúde. Aí a saúde não vai porque é um problema da assistência.
e a população está na rua. Então, veja, quando eu falo dessa questão da inclusão, do movimento de inclusão, de ir ao encontro, né, de acolher estas pessoas, é sim uma peculiaridade da política de assistência social. Claro que tratar as doenças, veja, hoje em Santos a gente tem um consultório de rua, que é da área da saúde. A questão do alcoolismo, das drogas, elas vêm junto, sabe com o quê, Rick? Com a sífilis, com a tuberculose, entendeu? Então, as pessoas são pessoas que estão adoecidas. E não são só doenças da alma, são doenças físicas também. Então, tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? E tem a tuberculose e várias outras. Então, são pessoas que precisam ser tratadas. E eu acho que você chama atenção para uma questão que é essa questão da referência, de achar que só o fato de tirar da rua, levar para algum lugar e falar assim, olha, você tem um lugar para ficar, dá licença só um pouquinho que eu vou precisar. Eu até acho, Ana, aproveitar fazer um adendo aí, com todo respeito, quem me conhece do rádio, principalmente de programa jornalístico do Rebu, eu sou um radialista, jornalista autêntico, que não tenho medo de botar o dedo na ferida, né? Eu acho até que passa para que as pessoas não se achem também partícipes desse processo, achando, hoje eu entreguei um prato de comida lá para o cara que está lá na esquina lá da minha rua, nesse frio, de um cobertor, a minha missão está cumprida. Não, claro, é muito importante a sua participação, mas achar que só isso, porque existe lá o seu bairro, a comunidade, não é só chamar uma guarda municipal e falar assim, isso não é problema meu. É claro, as pessoas hoje têm a sua vida difícil, ainda mais uma pandemia, tem que cuidar de filhos, arrumar o seu sustento e tal, e tem pena, todo mundo tem, eu acho muito difícil encontrar uma pessoa que seja fria a esse ponto. Mas dentro dessa participação, a gente sabe que ações sociais, um dá o dinheiro para o alimento, outro doa o alimento, outro doa o agasalho, tudo. Mas essa participação, ela tem que ser extensiva também para entender que cada um contribuindo tem que ter um objetivo final. Não é simplesmente, eu fiz a minha parte e vamos cobrar resultado. Também não é só isso, né? Isso, e achar que, assim, só o fato de eu ofereço um abrigo, um trabalho, pronto, já resolveu. Não, a gente está falando de pessoas doentes, adoecidas. Então, quem não conhece, não tem na sua família, ou não tem um vizinho, vamos pôr um pouquinho mais longe, alguém que tem envolvimento com alcoolismo, envolvimento com drogas, quem não conhece alguém com este perfil? E sabe da dificuldade que é tratar desta questão, quando você tem a tua casa, né? A pessoa está na tua casa, a pessoa tem condições financeiras, tem uma série de coisas, e você percebe a complexidade de ajudar essa pessoa, muitas vezes, a sair dessa situação. Então, quando a gente está falando dessas pessoas que estão nas ruas e que trazem toda essa problemática, você tem que olhar para isso, você tem que ajudar essa pessoa a tratar desta pessoa. Paralelamente, você vai ajudando essa pessoa a se resgatar, a resgatar a sua questão de qualificação, seja para o que for, algo que lhe possibilite uma geração de renda, para que ela tenha uma condição de morar em algum lugar, de se alimentar, enfim. É um caminho, por isso que eu digo, para mim, é um trabalho artesanal que você tem que fazer. Então, essa ideia de que é mágico, é só oferecer e a pessoa não vai porque ela é vagabunda, porque ela não quer saber de nada, porque é melhor ficar na rua não fazendo nada. Eu sempre disse, eu tenho certeza absoluta que nunca é melhor ficar na rua. Por mais que aparentemente pareça que é melhor ficar na rua, mas tenta imaginar você dormir num chão duro, você não ter onde fazer as suas necessidades fisiológicas, você não ter se comer coisas que as pessoas jogam, coisas, entendeu? Quer dizer, alguém que acha que é melhor isto, não está são. Não está na plenitude da sua saúde mental. Alguém que escolhe viver assim. Você concorda? Que não está na sua plenitude? Com certeza. Então, assim, e aí quando a gente fala de perfil, agora a gente está vivendo uma transição, que é pós-pandemia. Esse perfil vai mudar também.
E os órgãos, o gestor público, ele precisa se qualificar para enfrentar esta realidade, se qualificar em todos os sentidos, porque vem uma demanda e o poder público, juntamente com as organizações sociais, enfim, tem que ter essa união, porque vai ter que dar conta disto. Então, assim, né, o tema, Rick, como eu disse, né, para mim é um tema apaixonante, mas é um tema que ele precisa de porta-voz, ele precisa de pessoas que falem sobre esse tema, né? É um tema que precisa ser profundamente, sempre muito debatido, é um tema que tem que envolver vários atores, é um tema que você tem, inclusive, o morador em situação de rua, ele tem que ser ouvido também, tem que ter uma escuta para esta pessoa, você tem que criar este espaço também, para que ela possa falar das suas, do que a levou a esta condição, né? Para que esse trabalho, para que se chegue na alma dela e ela possa, sim, curar as suas feridas da alma. Olha, Ana, também. estamos com 31 minutos dessa live aqui, esse bate-papo. Estou aqui com a Ana Mara Simões, ex-secretária de Ação Social de Santos, psicóloga advogada. É claro que não dá para fugir desse assunto. No finalzinho, eu queria que você se dedicasse a isso. A gente tem falado, claro, você desmembrou muito bem toda a interação de vários players, vários setores que devem estar, e, claro, principalmente quem tem que puxar esse gestor. Agora, o tema que não dá para fugir, eu tenho certeza que muita gente vai me cobrar, e eu não posso deixar de fugir, é a questão, porque muita gente diz que é lenda, mas a gente sabe que isso sempre aconteceu e não seria agora que não ia acontecer. As famosas vans ou combis que trazem pessoas em situação de rua de outros municípios. Eu, com todo respeito à opinião das outras pessoas, eu entendo que muitas delas rebatem, que possa ser isso aí, isso é lenda, falam muito, mas nunca vi foto nem nada. A gente sabe que quem faz esse tipo de coisa também não vai fazer 3 horas da tarde na cara de todo mundo. A gente sabe que isso aí vem de madrugada e tal, mas eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu já no passado, continua acontecendo, e o gestor, me desculpe aí, o poder público sempre fala assim, não, isso é lenda, tal. Não, ele é responsável por isso. E isso é também uma tarefa multidisciplinar de fiscalização nas entradas da cidade, nas movimentações, câmera, monitoramento, porque realmente a gente já tem um problema de ser uma cidade de praia, né? Um grande número de pessoas de vício em drogas. E ainda ter que administrar problemas que são exportados por outros, não dá, né? Sim, Rick, na nossa época, isto era um problema muito sério, muito sério. Por isso que eu te falo desta parceria com os agentes todos que estão na rua. Você tem que ter parceria com a CT, você tem que ter parceria com a Guarda Municipal, você tem que ter parceria com o pessoal do meio ambiente. Todo mundo tem que trabalhar junto, é um olhar conjunto da cidade para essa questão, e com os órgãos estaduais também, para monitoramento. E além disto, né, dessa questão das vans, eu acho até, talvez tenha diminuído um pouco, mas tem uma outra prática, que eu diria que ela é outra prática também extremamente preocupante, que é o recâmbio indiscriminado. Que é a pessoa diz, eu não sou daqui, então você vai lá, compra passagem, coloca ela no ônibus e manda ela de volta. Só que aí ela chega lá no outro lugar, aí ela diz, que não é daqui, que é do tal lugar, aí eles põem ela no ônibus e mandam de volta. Isso é um desperdício de dinheiro público e as pessoas ficam fazendo turismo, entendeu? Por aí, ficam indo e vindo também indiscriminadamente. Não é isso. O trabalho de recâmbio, você tem que fazer todo um monitoramento para que essa pessoa, de fato, chegue a um destino que ela vai permanecer. Não ficar, não é daqui, vamos lá, eu compro passagem, põe, vai, volta e vai embora. Isto são medidas, na verdade, de higiene, né? Eu diria. São medidas de limpeza, tá certo? E não é isto que esta população merece, né? E não é este trabalho que se espera. Então, eu acho, por isso que o diálogo ele é super importante com toda a sociedade,
porque senão gera o que você falou num determinado momento, as pessoas vão ficando indignadas, vão ficando incomodadas, vão ficando com raiva, então vai gerando uma aversão, não é? E medo e chega no pior, que é o atual, né? A intolerância, porque a intolerância é que acaba justificando, sendo a desculpa para que hajam atos, como a gente viu, inclusive, do próprio governador Dória, negócio de jogar mangueira de água, uma coisa absurda, e não dá para se aceitar de um gestor público. Ele, inclusive, que aqui não estou partidarizando, não. Acho que podia ser ele ou outro, mas assim, não dá para entender ainda mais uma pessoa como ele que se propôs como diferencial dizer que era um gestor. Sim, não. E não, coisas que a gente vê, barbaridades como colocar fogo, entendeu? Quantos casos que a gente já viu. Então, assim, meu Deus, estamos falando de seres humanos, tá certo? Então, acho que, assim, é um trabalho, veja, para as equipes, para quem está à frente desse trabalho, além da competência técnica, você tem que ter amor e comprometimento com o ser humano, tá certo? Porque se você não tiver amor e comprometimento com o ser humano, né, aí fica difícil, aí você vai justificar, aí você vai dizer que tem o direito de ir e vir, aí você vai dizer que, né? E assim, é muito investimento no sentido de estudar, de se aprimorar, tá certo? E eu lamento muito que esse não é um problema só da nossa cidade, eu diria que é um problema do nosso país. A gente está perdendo esse cuidado com as políticas públicas, tá certo? A gente está perdendo isso. E tem uma coisa, Rick, que eu vou chamar a atenção aqui, que eu acho que é algo que a gente está perdendo, só não perde porque está na nossa Constituição, que é a questão da municipalização, a força dos municípios. Eu acho que a gente tem tido, nos últimos tempos, governos populistas que estão enfraquecendo os municípios, sabe? Estão tirando a força dos municípios. E isso é ruim, porque é no município que a coisa acontece. Exatamente. Né? Essa municipalização que a Constituição de 88 trouxe, ela foi tão... mudou tudo, tá certo? Só que hoje a gente percebe esse afastamento da sociedade com relação às questões públicas, por decepção, por causa da corrupção. A gente vê um centralismo no governo federal de muitas coisas, sem envolvimento dos municípios, dos estados e dos municípios. Então, assim, é isso. Veja, eu acho que vai ter que se pensar novas formas de participação da sociedade. Esse momento da pandemia está trazendo, sim, a sociedade com uma outra força. Eu acho que vai ter que se pegar uma carona aí. O problema é que os gestores atuais, eles não valorizam a participação da sociedade, entendeu? Eu não sinto isso. E eu vou te falar que eu, como gestora, eu fui tão feliz trabalhando em conjunto, tão feliz, os resultados foram tão maravilhosos, porque era um trabalho em conjunto, não era um trabalho da pessoa A, B, C, D, era um trabalho de várias mãos, de várias pessoas, e com isso a gente conseguiu muitas coisas. Então, sei lá, vamos torcer aí para que venham bons gestores com este olhar, com este compromisso, não é? Pensando que a dignidade humana ela é muito maior do que o direito de ir e vir, por exemplo. Muito bem. Eu conversei aqui com a nossa especialista, ex-secretária de Ação Social de Santos, Ana Maria Simões, também é psicóloga advogada. Um tema super difícil, mas que a gente não pode deixar de encarar, principalmente porque esse problema está acontecendo na sua esquina, no seu bairro, na sua cidade que você ama, e como você falou, a gente respeita opiniões, pessoas que às vezes possam até ver isso como um problema, mas na verdade são seres humanos, pode ser um tio, pode ser um primo afastado, não importa, são seres humanos e com certeza a gente vai ao longo se Deus quiser ir saindo desse processo, dessa curva da pandemia, voltar a conversar com esse assunto. Aí tive uma live agora completando 40 minutos, eu quero agradecer, e você que está vendo essa live, esse bate-papo entre eu, Rick Santos e a Ana Maria Simões, com certeza compartilhe, porque isso é uma verdadeira aula, é uma importante maneira da gente não colocar esse problema
debaixo do tapete. Nós temos que discutir, enfrentar esse assunto juntos, porque é nosso bairro, é nossa vida, é nossa cidade. Então, compartilhe para que as pessoas também possam saber que elas fazem parte, quer queiram, quer não, desse programa, que é um programa sério e um problema que, infelizmente, a gente está saindo de uma gestão de 2 legislaturas aí do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, sem resolver esse problema da questão das pessoas em situação de moradia de rua. Obrigado, Ana Mara. Vou dar o tempinho para você se despedir. E foi um excelente momento sempre dividir com você. Eu que te agradeço, viu, Rick, de você trazer esse tema, que é um tema tão, né, tão especial, tão importante. E eu quero me despedir cumprimentando as pessoas, os trabalhadores desta área, sabe? As pessoas que se dedicam, que apesar dos gestores, elas estão lá enfrentando no centro pop, nos centros especializados, nos abrigos municipais, enfim, no consultório de rua, todas as organizações não governamentais, Conselho Municipal de Assistência Social, enfim, eu quero terminar fazendo uma saudação especial e agradecendo o empenho de todas essas pessoas, o amor, a dedicação por uma área e por pessoas que sofrem, né, e que merecem todo o nosso respeito e o nosso amor. Gratidão, Rick. Valeu. Mais uma vez te agradeço, Ana Mara Simões, aqui nós falamos sobre um tema muito delicado, que é as pessoas em situação de morador de rua. Obrigado, Ana Mara, e com certeza vamos marcar mais uma outra aí. Beijão, até mais. Beijão. Obrigado a todos na sintonia. Tchau. Tchau.